galera, estamos em mais um episódio do A Embaixadora. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje temos uma pessoa que eu amo muito, uma convidada, porque você dá para ela 20 anos, você olha a carinha assim e tal, mas essa mulher já tem tanta profissão, é tanta coisa. Eu falei assim, eu não sou muito do caderno, vocês sabem, quem está aqui acompanhando, mas eu falei, eu preciso escrever o tanto de profissões que tem essa mulher. Vão contando aí, Plim, apresentadora gamer desde 2013, ontem, né, gente? Porque a pessoa deve ter começado com 15 anos. Presidente da Nivelados Fute Clube. Vocês já estão sabendo quem é que nossa aqui, quem é que vai estar aqui. Atriz, dubladora, professora em ONG. Porque essa mulher ainda tem toda essa parada da música, dos instrumentos, que aliás, vocês sabem aqui que é um desejo meu aprender a tocar um instrumento. Já tem uma professora. Seja muito bem-vinda, Nive! Você é lindona. Ó, primeiro, muito obrigada, de verdade, de coração. Primeiro por saber, né, da sua agenda super corrida. Eu não sei como que vocês vivem, porque é tanta coisa para fazer. A gente fala que a internet te consome muito, e é conteúdos, e são reuniões, e gravar coisas, e estar, né, em eventos, apresentação, enfim, não só aqui no Brasil, como, né, no mundo inteiro. E ainda, gente, a gente deu uma atrasadinha aqui, vamos contar isso? E ela estava aqui pacientemente esperando, tranquila, tal. Então, muito, muito obrigada por nos dar esse tempinho, um tempinho ainda a mais, por estar aqui conosco e contar um pouco da sua história de vida. Não, menina, eu tava aqui numa vibe deliciosa, um ventinho que tá, um vento, parece que a gente tá na praia de verdade. Então pra mim... Esse é o sentimento, ó. Tá maravilhoso. E é engraçado que quando a gente começa a contabilizar as coisas que eu fiz, nem tá tudo aí, porque eu já fiz muita coisa nessa vida, mas é aquela coisa, fiz muitas coisas no passado, até achar inclusive meu lugar ao sol, né? Que hoje é meu trabalho como apresentadora. Mas eu sou uma pessoa que eu adoro abraçar novos desafios, e esse desafio, que nem você mencionou, do meu time, né, do Nivelados Fute Clube, foi um desafio a mais que eu inventei para minha cabeça, para minha vida esse ano, mas que eu também estou muito feliz com o quanto isso é delicioso, começar um projeto novo, se dedicar para aquilo, ver as coisas acontecer e colher esses frutos, né? Não é, acho que nunca é tarde pra gente começar algo novo na vida. Teve algum momento que você fala, onde eu fui me meter? Muitos, vários. Mas eu acho que principalmente no momento que eu tive que entrar lá em campo para bater o pênalti. O famoso pênalti. Porque eu falei pra você, a gente tava conversando aqui nos bastidores, falei pra ela, eu não sou uma pessoa muito dos esportes, sabe? Nunca na minha vida eu fiz praticamente nada de esportes. Eu era aquela criança que era café com leite em todas as brincadeiras da rua, entendeu? Até brincadeira. Até as brincadeiras, porque eu era mais nova. Então, a galera ia, sei lá, brincar de pega-pega, eu era a que corria pior, mais devagar. Eu corro parecendo um dinossaurinho, toda torta. E aí eu não tinha vontade, sabe? Aí, sei lá, iam jogar vôlei. E eu era sempre a café com leite. E aí o esporte não foi desenvolvido assim, né? Porque aí você não pega muito gosto quando você não é muito boa naquilo, sabe? Então eu era aquela criança que ficava em casa jogando videogame. Mas olha aí, o porquê. Tinha um porquê, não é assim só jogar videogame. Às vezes eu ficava jogando também, mas não deu em nada, gente. Aqui, ó, eu fui realmente pro esporte. E esse momento, assim, essa coisa da era digital, do gamer, sempre esteve presente, assim, na tua vida? Sempre. Até, assim, acho que desde criança sempre foi, primeiramente nos jogos, que eu sempre gostei muito de jogo, mesmo os jogos físicos, assim, xadrez, baralho, truco, pôquer, buraco, sempre joguei um pouco de tudo, palavras cruzadas. Caramba, gente, é jovem. Sudoku. Sudoku, eu também gosto de sudoku. Eu sempre gostei de qualquer coisa, assim, de jogos de uma forma geral. Aí o meu irmão tinha um Super Nintendo quando eu era criança, então eu cresci jogando, era o meu console da infância, um console 2D. Então eu peguei desde essa fase daqueles jogos repetitivos que não acabam nunca, até os jogos de plataforma 2D. E aí durante a minha adolescência, eu passei muito pela fase, a época de ouro das lan houses, que era a época que começou o surgimento dos campeonatos de esportes eletrônicos. Depois que eu terminei a faculdade, foi uma época que, assim, surgiu um hiato de tempo na minha vida,
Porque quando você estuda e trabalha ao mesmo tempo, você acostuma a dormir 4 horas por noite e a sua vida começa às 7 horas da manhã e termina meia-noite. É o normal. Você vive isso. Sim. E eu vivi isso quando eu termino a faculdade, ficou um espaço, assim, da minha vida que eu falei, cara, eu preciso arrumar um hobby interessante para fazer aqui. E aí é a hora que eu começo junto com alguns amigos meus, a organizar campeonatos de esportes eletrônicos. E é quando eu começo a apresentar esses campeonatos, porque era tudo feito, eu e 2 amigos ali, a gente fazia tudo da organização dos campeonatos. Caramba. Então eu era apresentadora, eu organizava nos bastidores, eu fazia entrevistas, pós-jogo. E aí a gente, com o tempo, foi fazendo aquele negócio crescer. Você sabia que tinha esse ambiente, tivesse tanta procura? Você sentia? Não, pra mim era literalmente um hobby. Eu passei mais de 2 anos fazendo isso e trabalhando com moda ainda. Mas a gente entendia que era algo que dava uma oportunidade para alguns jogadores que queriam jogar, mas tinham poucos campeonatos. Quando foi que você viu que mudou essa percepção de ser uma coisa entre você, os amigos e tal, fora da organização, mas que isso poderia virar uma profissão? Porque eu falo que eu nunca fui uma jogadora profissional no sentido de ganhar dinheiro para fazer isso. Eu não poderia sobreviver do futebol. Eu nunca pude sobreviver do futebol. Todas os clubes que eu passei, até pouco tempo atrás, foi uma das transações com mais dinheiro de um clube para o outro, mas na verdade eu tinha um contrato de publicidade, não como atleta de futebol. Então, eu não pude jogar, mas hoje é uma realidade. Hoje as meninas são atletas e são jogadoras profissionais. O game, eu acho que sempre foi visto como uma coisa muito mais de hobby. Sim. E eu tinha esse preconceito até... Eu acho que não é preconceito, eu acho que é uma falta de conhecimento, porque sempre foi visto como uma coisa... meu hobby, o que você vai fazer no tempo livre? Agora eu não preciso trabalhar, estou de folga hoje. O que você vai fazer? Jogar videogame? Sim, é total, mas de repente a gente começa a ter uma mudança em relação a campeonatos. O campeonato é que faz a grande diferença, né, nesse momento. É porque hoje a gente já tem muita publicidade no meio. Sim. Mas essa chave, ela começa a virar a partir dos campeonatos. Porque, de repente, os times, né, eles conseguem visar uma premiação no campeonato e tentar treinar para isso. E essas premiações de campeonatos, elas vinham até então através das publicadoras. Sim. E depois através de publicidade, mas demora-se um tempo, né? Sim. Então é um processo que foi muito lento e foi muito gradual, assim. A gente foi aos poucos tentando cavar isso. Não tinha, por exemplo, marcas não endêmicas que investiam nesse universo. Era, no máximo, uma marca de mouse, uma marca de hardware. Com o tempo, a gente foi conseguindo ir atrás dessas outras marcas e falar assim, cara, tem um potencial muito grande aqui em que você pode investir qualquer coisa que você quiser. Porque são pessoas que compram carros, comem, sei lá, bebem refrigerante energético, tudo, água, qualquer coisa. Porque é um público muito diverso, então de repente entende-se a oportunidade de marcas investirem ali dentro. Eu tinha metas de crescimento, não necessariamente para mim, para a comunidade de uma forma geral, e essa mudança para a comunidade iria respingar em mim, obviamente. Então é quando eu começo a tentar ir atrás de grandes marcas, emissoras, marcas não endêmicas, e a gente vai fazendo esse processo, não só eu, como colegas de profissão também que estavam ali desde o começo, colocando tijolo a tijolo naquele universo, e isso vai mudando. A pandemia, ela foi uma coisa que mudou muito, porque quando você para todos os esportes, de repente, ninguém pode jogar futebol, vôlei, basquete, todos os esportes de contato não podem mais existir durante aquele período, mas os esportes eletrônicos podiam. Sim. Então, é um momento que as pessoas que estavam buscando um entretenimento para assistir passam a ter conhecimento do esporte eletrônico. Então, eu acho que foi realmente o grande divisor de águas, que foi o boom desse universo. A gente já tinha um crescimento já acontecendo, a gente já tinha uma comunidade muito fiel
a esse Sim, porque a galera universo. que acompanha assim, gosta de verdade. É aquela galera que vai acompanhar mesmo, que a gente sempre fala, né? Quando cria uma comunidade, é uma família. Teve um momento ainda lá no passado em que os campeonatos, a premiação era um mouse. Então, isso assim mudou muito. Eu era uma pessoa, por exemplo, que quando eu ia em lan house, eu também não tinha dinheiro para jogar. Eu ia muitas vezes com amigos, a gente tentava unir moedas para poder pagar para pagar o corujão. E aí a gente ia revezar, ou eu ia lá às vezes sem dinheiro esperar o momento que meu amigo ia sair para jantar e eu ficar jogando no lugar dele. Caramba. Então era uma coisa assim que era, assim, pelo menos na época, as lan houses acessibilizaram um pouco, porque a gente não tinha computador em casa, muito menos internet em casa. Então foi uma coisa assim que foi mudando muito, mas mesmo hoje em dia é difícil você ter um equipamento para conseguir jogar. Então, eu vejo isso. Ó, tem uma pergunta aqui que a galera aqui, gente, a galera vai participando desse programa, de umas perguntas bem específicas. Nesse cenário, o que você acha que ainda falta para o Brasil dar aquele salto e ser visto assim como uma grande referência mundial no esporte? Porque a gente tem muito bons atletas, né? E o Brasil sempre chega aí, finais e ganha e tal. Mas o que falta no Brasil para... Do esporte eletrônico, você diz? Cara, É cultura, será? Eu não sei, é que hoje em dia, dependendo do jogo que você fala, o Brasil já é uma grande potência mundial. Tem alguns jogos que não. Então, esses jogos que não, é muito difícil dizer o que falta. Porque eu acho que varia muito, eu acho que é uma questão até, às vezes, é o que a gente estava falando, às vezes de acessibilidade social, é que a gente lota um estádio inteiro e a gente lota ali com, sei lá, 20, 30 mil pessoas dentro do estádio e 1 milhão de pessoas assistindo, eles não entendem, mas a gente porque o Brasil muito sempre foi visto apaixonado. como o país do futebol. E a gente já deixou de ser o país do futebol, somente do futebol, há muito tempo. Eu acho que a gente é meio cultural mesmo. E da forma que as outras pessoas nos veem. Né? Eu acho que o brasileiro ainda é visto meio rotulado. E aí chega aqui e se surpreende, porque é um universo muito amplo. Eu me coloco nesse lugar de pessoas que desconheciam esse universo. E aí eu fui na feira, né, da Ronaldo TV. Como chamava aquela feira? Brasil Game Show. Brasil Game Show. Eu me surpreendi, gente. É um mundo. E aí você vê grandes marcas e grandes personalidades e tudo que envolve o mundo dos esportes, assim. Primeiro que teve que mudar meu conceito quanto ao esporte, porque a gente sempre acha que o esporte é isso, você é bruto, correr, saltar, nadar, enfim. Aí quando você fala que o videogame, né, os games é um esporte, você fala, como assim? E aí eu fui vendo a rotina dessas pessoas. Nossa, é muito mais fácil jogar futebol. Não, era o ponto que eu ia chegar, da diferença assim, é claro que cada esporte tem a sua particularidade, cada time, cada jogador. Mas assim, por exemplo, o meu namorado é um atleta de esporte eletrônico. Ele e o time dele, eles vivem uma vida em que eles treinam 6 dias por semana. Eles treinam 6 dias por semana. Esses 6 dias eles treinam cerca de 8 horas por dia. Caramba! Termina o dia. Geralmente eles ainda têm que fazer umas horas extras de coisas que eles têm que se preparar para o dia seguinte. Então, tem que treinar uma granada diferente, alguma coisa assim. Eles já têm essa disciplina. Eles têm uma disciplina muito intensa. Eles têm psicólogo. Eles têm que ter uma alimentação regrada, exercício físico, horário. E muitas vezes, até no dia de folga deles, é o dia que eles estão transitando de um país para o outro para poder jogar campeonato. Então, às vezes, nem tem o dia de folga. Então, a disciplina deles é uma disciplina de atleta. Como que você vai dizer que essa disciplina não é uma disciplina claro que não. de mais atleta? Do que a gente. E sabe que no meio dos esportes, o futebol é visto como um dos esportes mais preguiçosos. Porque assim, é como você treinar 2 horas por dia. E porque o corpo não aguenta também, né? E aí são muitos jogos, ainda mais o calendário brasileiro, que joga 2 vezes por semana, às vezes outro campeonato, enfim. E conforme vai passando o campeonato e o ano, se você for chegando em finais, aí em fases finais, você vai se desgastando mais, né? Porque aí já começa o bicho pegar mesmo. E aí a galera vai treinando menos, porque
tem que dar um descanso pós-jogo, aí tem 2 dias pro próximo, então você não pode pegar pesado, porque sua perna tem que estar boa para jogar no próximo jogo. Então falam que o futebol não é um esporte assim que você treina muito. Há controvérsias. Não, mas agora que eu tenho acompanhado a rotina do futebol, né? Eu gosto de ir nos treinos dos meus jogadores para ver como que é. E é muito exaustivo, né? Então aí você fica 2 horas ali, que são 2 horas muito intensas. Então, hoje, o que a gente tenta implementar dentro do nosso time é que se a gente quer que os atletas treinem mais de um dia seguido, que a gente tem que diversificar esses treinos. Sim. Um treino mais leve num dia, um treino mais intenso no outro, um treino mais estratégico no outro. Sim. Então é uma coisa que a gente tem que entender, porque realmente não dá para você tentar implementar o que tem dentro do esporte eletrônico para um esporte físico, é impossível. Caraca. E a chuvinha? Tá chovendo! Chuva. Chove Não, isso aqui é uma nuvem, né, gente? Que, ó, e temos outra pergunta aqui para vocês que estão acompanhando, né? Parece ao vivo, né? Vamos ao vivo. Oni, você é uma das referências desse cenário de game, esporte, aliás, né? Uma das pioneiras, é a pioneira do feminina, porque também é um meio muito conhecido, né? Por ser, já era um meio um pouco mais distante, de um nicho só. E aí aparece uma mulher, que também é visto como existia, né? Tenho certeza que um pouco de preconceito. Você sabe que você é inspiração de muitas meninas. E para quem está começando agora, qual é o primeiro passo? O que ela precisa focar para começar? Porque você já carpinou ali, ó, pá, agora já está uma estrada um pouco mais asfaltada. Mas para essa garota que quer se tornar também várias multifunções, da nossa Barbie multifunções, que é assim que a gente fala, né? Que é a Barbie, vários trabalhos, mas um ambiente que ainda é considerado, né, um ambiente muito mais para os meninos e um ambiente que não é tão divulgado. Hoje, muito mais, porque eu sou do futebol e quando eu entrei nesse mundo, eu me surpreendi. Isso é muito legal. E não só ver isso, como ver a quantidade de organização. Assim, não é nada bagunçado, essa é muita organização e é difícil isso. Com certeza. Eu acho que é engraçado, né? Porque, é claro, tive as minhas dificuldades também por ser mulher num meio que é majoritariamente masculino, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz limonada a partir dos limões que eu recebia. Então, eu sempre tentei reverter isso como uma coisa positiva pra mim. Tem uma questão até de visibilidade, de repente, pelo fato de eu ser um bicho estranho, tipo uma mulher num meio majoritariamente masculino, então eu sempre tentei usar isso ao meu favor, né? Então, é claro, são dificuldades diferentes do que homens passam nesse meio, mas acho que eu nunca deixei isso me abalar efetivamente, não. Eu acho que no final das contas isso acabou sendo um diferencial para mim, foi algo que eu trabalhei a usar ao meu favor. Eu acho que hoje o que eu teria de dica para qualquer mulher numa área que é mais difícil, que tem menos mulher, eu acho que é tentar fugir da síndrome de impostora. Essas coisas que fazem... Porque, assim, é muito fácil as pessoas fazerem meios comparativos da gente com homens. E eu ouvi muito de uma psicóloga que ela tratava exatamente atletas, né? E ela falava que dessa diferença da síndrome de impostora, ela trazia, claro, dados que eu não vou trazer aqui para vocês porque eu não sou estudiosa da área, mas parafraseando um pouco ela aqui, ela dizia que a mulher ela sofre muito mais a síndrome de impostora porque as nossas mães, as nossas avós, muitas vezes tiveram que abdicar de carreiras para cuidar da casa, para cuidar de filho. Então, muitas vezes nós fomos as primeiras gerações que puderam ter um desenvolvimento de uma carreira profissional. Isso faz com que muitas vezes a gente sinta que a gente não é merecedora daquilo, né? Então, a gente vê coisas boas acontecendo com a gente e a gente tem muita dificuldade de receber aquilo com merecimento mesmo, né? Então, é algo que eu diria para qualquer mulher nesse meio, acredite, o seu lugar é exatamente onde você escolher que você quer ficar. Então, seja ele qual for, seja ele que seja em casa ou não, entendeu? Sim. Então, é onde você decidir que você quer ficar. Se o seu objetivo de vida é almejar uma carreira profissional e que seja atrelada, assim, a uma carreira em casa também, porque a gente não chama de carreira, mas também porque dá muito esforço, as pessoas te digam
Porque é um fato, quando você entra num jogo online e você abre o seu microfone e faz o teste, pode fazer. Se homens que tiverem dúvida, pega esses modificador de voz e entra com a voz feminina dentro do jogo para você ver o que você escuta. Você escuta o tempo todo coisas tenebrosas, assim. E as pessoas brincam e falam que mulher dentro do jogo ganha item. Não é verdade, tá? É muito mais você, dependendo do jogo, é muito mais você é xingado do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que não deixar se abalar. E eu acho que principalmente o que a gente tem para falar, eu acho que hoje em dia a nossa missão é muito mais educar os meninos do que as meninas, né? Exato. Então, é muito mais falar para os meninos isso, de que é muito fácil o menino dizer que adoraria ter uma namoradinha gamer, mas como você tá tratando as meninas dentro do jogo? Entendeu? Então, eu acho que é muito mais esse local de tentar entender que o game, o futebol, qualquer esporte, qualquer entretenimento, ele não tem um gênero. Por que ele teria, né? Por quê? Não tem um motivo para isso. Então, eu acho que é mais uma situação que a gente tem que passar de educação para os meninos e pedir paciência para as meninas. Acho que é um pouco resiliência. Mas você falou uma coisa que é essencial, que a gente sempre bate nessa tecla sobre a educação. Porque a gente tem que mudar culturas. Sim. Porque somos de uma cultura onde a mulherada antigamente tinha outra função na sociedade. E aí agora a gente pega que nós temos uma profissão, podemos ter uma profissão, podemos continuar em casa, ser mãe, ter um trabalho e tá tudo bem. O futebol feminino foi proibido por lei até poucos anos atrás. Que loucura. Por lei, entendeu? E aí você fala assim, caramba, como é que era isso? Eu até brinco que eu ia ser sempre presa. Porque eu não ia deixar de jogar, porque ela não é coisa de profissão, não podia jogar. Se eu fosse jogar na rua, eu estava infringindo uma lei. Então, ou seja, a gente precisa criar essa cultura de mudança e isso só vem através da educação. Claro. Exatamente o que você falou. Eu sempre brinco aqui, Nive, que eu falo que para o meu filho, uma mulher não jogar futebol não existe a menor possibilidade, porque ele cresceu com uma mãe jogando futebol. Sim. Então, como é que ele vai achar que mulher não joga? Se o que ele viveu foi isso. Então, eu tenho certeza que para os meus netos, quando ele tiver filho ou filha, ele vai ensinar isso. Tá tudo bem a mulher jogar futebol. A mulher não joga. Joga assim, a sua avó jogava. Então, a gente vai mudando culturas. Que nem esses dias, por exemplo, eu tava jogando em casa e a minha mãe virou pra mim e falou, nossa, mas eu não consigo entender direito. Você vai lá, morre e não fica frustrada, vai lá e joga de novo, tenta de novo. Parece um exercício tanto de paciência, eu não consigo entender o videogame. Então, quando você não tem muito aquela vivência, é mais difícil. Então, hoje, tem menos mulheres, claro, por uma questão cultural. Sim. Mas, se tem menos mulheres, é muito mais difícil ter mulheres boas, jogando profissionalmente, porque tem menos. Então, o nível do esporte eletrônico feminino ainda é inferior ao nível do esporte eletrônico masculino, por uma questão de proporção. É uma questão matemática pura e simplesmente. Não é porque a mulher joga pior do que o homem. Não tem uma mudança cognitiva que justifique isso. Não existe. Se você encontrou algum estudo até hoje, me apresenta, porque já procurei todos, e qualquer coisa que fala algo diferente disso é extremamente enviesado. Então, não existe. A única diferença é uma questão de proporção, de quantidade. Só que a gente já tem tido um aumento. Sim. Justamente porque hoje a gente tem mulheres de liderança feminina nesse universo, mostrando que as mulheres podem participar. Eu e várias outras meninas também, dizendo que as mulheres podem participar desse universo. Isso vai trazendo uma representatividade da mesma forma que você foi também na sua época, quando você começou a jogar ali, que com certeza muitas mulheres não entendiam ali. Sim. Eu posso também. A quantidade de mulheres que virou para você e falou para você: jogo porque vi você jogando. É muito legal isso. Muito. É sensacional. Então você mudou uma geração. É uma bênção, eu falo que a gente tem esse propósito, né, Nil? Eu acho que Deus vai colocando você em caminhos, em situações que mesmo sem você ter essa noção real, você vai fazendo aquilo porque você gosta, porque é da tua personalidade, você quer ser feliz e você quer que um esporte cresça, porque você se encaixa nesse pô, eu queria ser, mas eu não tinha, então eu tive que construir.
Só que, ao mesmo tempo, isso reverbera tanto em outras pessoas e faz isso crescer tanto, que você acaba sendo inspiração. E quando você vê alguém falando assim, olha, comecei a jogar porque meus pais não deixavam, mas aí ele te via na TV e aí conseguiu. Aí eu falo, nossa, é mesmo? E te dá um calorzinho no coração de gratidão, que você fala, caramba, você sabe o que você passa, o que você passou, e toda a luta que você teve para chegar até onde você está hoje. Não é do nada, não é fácil. Que é muito fácil a gente ver agora, assim, nas redes sociais, na internet, falar, caramba, na TV, e você fala, olha lá, do nada, né? Apareceu, surgiu. Não, você sabe das suas lutas. Então, alguém falar isso para você, fala, caramba, obrigada, Senhor, porque a gente foi resiliente e, no final, você está sendo uma inspiração para muitas outras meninas. E isso, em uma posição onde você tem o poder de mudar alguma coisa. Né? Você está numa liderança que você fala, caramba, hoje se eu quero, eu não vou depender de alguém para me mover. Eu consigo me mover e levar outras pessoas junto. Sim, exatamente. Exatamente, você descreveu perfeitamente. É uma sensação, no final das contas, muito boa, assim, de você começar a mudar esse universo. E eu tenho certeza que daqui a, sei lá, 10, no máximo 20 anos, não vai ser mais uma questão ter mulher no meio de esporte eletrônico. Não vai ser mais uma questão. Vai ser uma coisa que vai ter aumentado porque aumentou, porque lideranças foram lá e fizeram isso acontecer. E eu acho que realmente é só um processo. E alguém tem que passar por ele. Exatamente. Obrigada de ter nos escolhido. E essa coisa assim do futebol, como é que entrou na tua vida do nada? Esse sim eu falo que é do nada, né? Porque a gente sabe, eu sinceramente, eu sabia o que era a Kings League, mas não conhecia esse universo tão profundamente quanto a gente, né, a Rede Ronaldo começou a fazer as transmissões e começou a se envolver um pouco mais, e aí você começa a conviver e ver. Esse universo é imenso, e até para nós que somos do futebol é outra coisa, é outro universo. E eu não sabia dessa grandiosidade, sinceramente. E da onde surgiu essa vontade? Eu acho que, assim, é muito doido, porque eu sinto que a Kings League, ela une muito bem o futebol e o game, né, no final das contas. E não é à toa que quando o Piquet veio buscar talentos no Brasil para liderar os times, eles vieram justamente atrás de alguns talentos do esporte eletrônico, né? Então, tanto eu quanto o Coringa, o Nobru, o Serol, o Gaules... Quem mais é exclusivamente no meio do esporte eletrônico? Bom, deve ter mais gente, que agora eu sinto muito quem eu esqueci aqui. Mas, assim, todos nós viemos do esporte eletrônico, trabalhamos com o esporte eletrônico. E, de repente, a gente tem essa oportunidade de liderar um time ali. Porque a Kings League, ela uniu isso muito bem, assim. E eu gosto muito do formato da Kings League. Eu sei que tem muita gente que ainda não entendeu a Kings League muito bem. Tem bastante. Tem muita gente que não entendeu, mas eu acho que para essas pessoas que não entenderam muito bem, elas não perceberam o poder que tem você ter algo para novas gerações surgirem, porque da mesma forma que eu não entendia nada de futebol, não acompanhava futebol, e de repente entro no universo do futebol através da Kings League, que une o futebol e o game, muita gente do game passa a conhecer, a acompanhar futebol exatamente por causa disso, pelo mesmo motivo. Então, a Kings League, ela tem se tornado uma grandíssima porta de entrada do futebol. Assim, eu vejo muita gente que de repente, por exemplo, os pais acompanhavam, claro, o futebol, e o filho acompanhava game, e de repente isso é um entretenimento que eles podem acompanhar juntos. Que legal! Assim, é um potencial muito grande para a família, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa proposta, assim. E você une paixões do brasileiro de uma forma geral. O futebol, o videogame, o entretenimento. Cara, é um golaço de sucesso pro Brasil, assim. Então... E foi um boom, né? Você esperava isso? Esperava, sabia? Eu acho que se eu não caramba. esperasse, eu não entrava nesse meio, porque eu, querendo ou não, dentro da minha carreira já consolidada dentro do esporte eletrônico, eu dedicar tanto do meu ano. Esse ano, eu tive que abdicar de várias coisas de esporte eletrônico pra me dedicar à Kings League. E não só, e eu não falo nem só de estar lá presencialmente nos jogos, na realidade eu faço muito mais coisa off. Semana passada, se eu tive
eu devo ter tido, sei lá, pelo menos umas 12 horas totais de reuniões sobre Olha, Kings na League. boa, gente, assim, eu sou, você sabe que eu gosto de estar aqui, ó, no movimento. Reunião me consome de uma tal maneira. Pra mim também, Fica né? a dica pra galera que tá trabalhando, vem com a gente, faz alguns projetos trabalhando assim. A reunião te consome de uma forma absurda, porque é muito detalhe. Eu não, acho que o fato de eu não ter vindo de trabalhos de escritório, enfim, projetos assim, serem discutidos em reuniões, é uma energia consumida, viu? Sim. Eu admiro essas pessoas que fazem 200 reuniões por dia, ainda mais agora com essa coisa online. Você Sim. consegue participar a cada hora de uma reunião. Mas graças a Deus, né? Se tivesse que se deslocar todos os dias para uma reunião Mas você não acredita que, de repente, você teria uma vida menos corrida? Seria produzir menos, isso tá claro. Isso é. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu adoro. Movimento. Ai, eu adoro. Então, na realidade, eu sou muito feliz no simples, em tudo na minha vida, assim. Então, eu tenho essa semana, que foi uma semana muito corrida de reunião, pra mim foi até que muito gostosa, porque quando chegou no final da semana, eu tava tão exausta, que eu falei, cara, esse final de semana eu vou esculachar, eu vou passar o final de semana inteiro jogando videogame, fazendo mais nada, e comi pizza, e eu estraguei, assim, foi um final de semana que fazia muito tempo que eu não tirava um final de semana tão gostoso assim. Mas foi porque realmente foi uma semana muito exaustiva de trabalho burocrático. Então eu precisava espairecer de outras formas. Sim. Porque geralmente eu não tiro final de semana, porque final de semana para mim é dia de gravação, final de semana é dia de evento. Eventos. Você foi professora em uma ONG? Fui de percussão. Caraca, olha isso. Eu era adolescente ainda, até... Eu acho que foi no início, quando eu entrei na faculdade, ali, acho que devia ter uns 17, 18 anos. Fiz muita Algum coisa instrumento, na que eu vida. falei que eu ia pedir umas dicas aqui. Meu sonho é saber tocar um instrumento. Quer dizer, aprender a tocar um instrumento. Então, eu dava aula de percussão. Então, era pandeiro, alfaia, atabaque. Ó, pandeirinho no futebol a gente gosta muito. Delícia, delícia. Mas eu não sei, gente, eu chamo chuva. Se eu começar a tocar aqui, a chuva vai voltar. Mas também é uma coisa que, assim, já faz muitos anos que eu parei. Mas também, não perde, né? Tipo... Perco um pouco, eu não tenho Aí eu mais a falei mesma só habilidade. enquanto eu ia tocar, voltou a chover. Eu não tenho mais a mesma habilidade. Eu, assim, claro, eu ainda sei tocar, mas eu não tenho mais a mesma habilidade. Mas esses dias eu peguei, assim... não, porque eu quero voltar a tocar uma coisa ou outra ali. Aí eu comprei um... eu esqueci o nome do chocalhinho, assim, que é um... Eu sigo umas duas menininhas. Que é um de jovenzinhas, bolinha, assim. Sim, E aí, maravilhoso. Esses dias eu falei, eu vou aprender a tocar. Aí eu fiquei lá... Eu estaria tacando a bolinha na minha cara, certeza. Eu juro pra você, eu passei uma noite inteira fazendo aquilo, porque eu falei, eu quero aprender a tocar isso aqui. Eu esqueci até o nome do instrumento. Uma hora eu pego e faço um videozinho pra galera, porque uma hora eu invento, eu falo do nada, eu quero aprender a tocar isso aqui. Sabe o que eu gostaria de tocar agora? Momentos, reflexões. Gaita. Lindo. Imagina, tadinho dos vizinhos, gente, me desculpa. Eu queria aprender a tocar harpa. Lindo, Eu acho tão chique. Tua cara, você ia ficar muito linda, assim, elegante. Isso é meu resquício de uma criança que cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, aí agora entendi. Sempre tem um fundo emocional. Não, é demais. Eu acho que a arte, a coisa da arte. Você tá falando que teve várias profissões. Tem alguma que é aquela que você sente na tua alma que... Sei lá, você não precisa postar nada, é aquela que você se conecta com tua essência. Tem alguma que você já sentiu isso? Eu acho que é principalmente música. Porque, por exemplo, quando eu era mais nova, eu tocava piano. Quando eu era criança, meu pai, ele me ensinou a tocar piano. Era uma coisa que a gente fazia junto. Meu pai tocava violão clássico. E aí eu estudei piano clássico, só que eu parei porque o meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 12 anos. E era uma coisa que a gente fazia juntos. Então, foi uma coisa que eu parei. E até hoje eu tenho um pouco de mágoa de ter parado. Assim, era algo que eu gostaria de ter investido mais. Então, eu comprei o piano pra voltar a tocar. Mas é uma coisa que, assim, tem dia que eu volto e passo 2 dias tocando, depois eu largo. Mas eu também normalizei que é um hobby. Também não é algo que eu preciso. Eu me cobro também, que eu falo, nossa, eu não sei mais tocar o que eu tocava, sabe? E... eu sou lenta hoje lendo partitura, era uma coisa que eu lia com muita agilidade. Mas eu também acho que a gente tem que normalizar aquela coisa de você ter um hobby
e não ser boa no hobby. E tá tudo bem, é só um hobby, é uma coisa pra você fazer, pra você se divertir. Porque se você tiver essa cobrança de eu preciso ser boa no meu hobby, deixa de ser um hobby, sabe? A gente tem essa mania de performar. Exato. E aí, não, hobby é pra você... Olha a síndrome de impostor aí, gata. Por que você tem que ser espetacular em tudo que faz? Por quê? Não pode ser alguma coisinha que a gente seja somente boa. Ou que você se sinta boa. Não precisa ser a melhor pianista do planeta. Mas eu tenho certeza que quando você toca... E a gente se cobrar o que a gente já foi. Que eu falo sobre as fases das mulheres e a fase das pessoas. Que tem hora que você precisa entender que não, você está numa fase diferente. Você gosta de ler? Gosta de livro? Gosto, mas hoje em dia eu leio muito... Pra minha mãe é uma heresia, que minha mãe ela lê muito. Eu leio Kindle. Então, pra minha mãe, isso daí não é livro. Eu tenho essa dificuldade, porque pra mim eu gosto do livro, do papel, eu gosto de fazer anotações. Aí uma frase que eu achei que seria importante, depois a gente nunca mais volta pra essa frase. Eu não vou olhar o livro de novo, mas a gente risca lá a frase importante. Mas eu falava isso por quê? Porque quando a gente lê um livro, dependendo do que você está vivendo na tua vida, você vai ter uma lição. Você pode ter certeza, você pega um livro daqui 10 anos para ler o mesmo livro, você vai ter outra percepção. Então, ou seja, a gente tem fases na vida. E o hobby, a gente tem que entender isso. O hobby é pra gente se divertir, não é... Eu falo que até hoje, gente, quem me conhece um pouco aqui sabe que a bola continua sendo o meu brinquedo preferido. Eu já fui atleta profissional, já participei de uma Copa do Mundo, já participei. Mas a bola segue sendo o meu brinquedo. Então, eu tô aqui assim, eu tô brincando, tá? Do nada as pessoas falam, pode tomar uma água. Eu não vou tomar água, eu vou continuar fazendo umas embaixadinhas, brincando com a bola. Eu falei, Melene, pode descansar. Eu falei, mas não tô treinando, eu tô me divertindo. Que doideira. Porque a bola continua sendo o meu brinquedo. Por isso que eu falo sobre essa coisa do que te conecta com a tua alma. Porque a gente acaba tendo profissões e a gente gosta daquilo que faz, que isso também é uma bênção, fazer aquilo que ama e conseguir viver disso. Mas sempre tem alguma coisa que toca o nosso coração. Mas eu vou te falar que, por exemplo, eu gosto de jogar offline, jogos que, assim... Porque hoje em dia, querendo ou não, jogar virou parte da minha profissão. Então, tem alguns jogos de computador que eu já não tenho mais a mesma gana, justamente porque virou a profissão. Então, eu gosto de pegar, que nem agora eu tava jogando esse jogo que eu até mencionei com você que eu tava jogando nesse final de semana, que era um jogo Silksong. É um jogo maravilhoso, é um jogo 2D, é um jogo... Nossa, belíssimo. Pra mim, aquele jogo é uma obra de arte. E assim, não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com a minha profissão, porque eu trabalho efetivamente apresentando campeonatos de esportes eletrônicos, jogos majoritariamente de PC. Então, enfim, também alguns jogos de console, alguns jogos exclusivos, mas não tem nada a ver com a minha profissão. Só eu quis baixar e jogar o jogo. E offline, porque tem aquela coisa também de... Eu fiz muita transmissão ao vivo de jogo. E quando você fica fazendo live stream, você também se cobra de... Ai, eu vou ficar morrendo aqui 10 vezes, eu tô passando humilhação pública, não quero, vou ficar estressada, vou tiltar aqui enquanto eu tô jogando, vou ficar brava e vou xingar. E aí você tem que... O tempo todo você tá sendo filmado, então você tá se preparando para aquilo e tentando fazer do seu jogo um entretenimento também para as pessoas. E às vezes eu só quero ficar jogando de boa, deitada no meu sofá, tranquilaça. E isso me conecta muito com a minha infância, assim mesmo. Sim. Então, eu acho que é bem isso mesmo. É jogar, mas não é necessariamente jogar qualquer jogo. Não é qualquer jogo que me faz essa conexão. Alguns jogos, hoje em dia, pra mim, são trabalho. Alguns são. Tem algum da tua infância que você mais gostava? Qual foi o jogo que primeiro você se encantou? Zelda? Tem até tatuagem. Caraca! Donkey Kong, esses jogos... Já foi naquele novo brinquedo lá da Disney, no Donkey Kong? Não. Da Disney, o pessoal da Universal vai me matar. Você quer falar da Universal? Da Universal. Eu não fui ainda, não. Que falam que também é uma coisa bacana, assim, de, né, quem gosta do jogo. Eu sempre gostei de Sonic. Sonic acho que é da minha época, né? Maravilhoso também. Adorava essa coisinha. E sabe o que às vezes eu jogo no celular? Aquele Clash Royale. Muito bom! Gostou? Olha! Cara, ganhei um muito bom aqui. Nossa, adorava mesmo, gente. Mas aí eu começo o dedo já começar dormente, assim, aí eu vou deixando, aí começa a me enviar várias notificações que... sei lá, a liga tá começando, que eu preciso pegar alguma coisa. Aí eu falo, não me cobre, não vou ser cobrado. Aí eu paro de jogar.
Esse é o último dia do passe de batalha. É isso, aí eu falei, não vou. Eu vou quando eu quiser, ninguém manda em mim. Aqui acabou pra mim, eu também. Eu já virei essa pessoa também. Aqui acabou pra mim. Começou a me cobrar, esse é o hobby. A gente tá falando do hobby. Me deixa tranquila, quando eu quiser eu volto. Exatamente. Eu esses dias que fiquei fazendo umas aulinhas de francês no Duolingo. Sim. Aí o Duolingo começou a me cobrar também de que faz 2 dias que você não entra no aplicativo. Eu falei, meu amigo, Duolingo, pare. Põe isso no seu lugar, passarinho. Caraca, é assim não. E às vezes aparece uma coruja brava. A coruja brava me matou. Eu falei, não vou. Só falta agora ter bronca da coruja. Você tá pagando meu salário, coruja? Não tá, entendeu? Ai, caraca, assim, mano, não me cobrem. Eu já era muito cobrada como profissional, né? E fora as nossas cobranças, mas assim, mas eu gosto de levar essa coisa, os jogos assim, e uma coisa de brincadeira. Também me remete muito à infância, meus irmãos. O Ronald ganhou um console desses que tem vários jogos. Você conecta Adoro, de arcade, assim, né? Que dá para os dois jogarem ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo, a gente coloca lá os banquinhos, o console em cima de uma mesinha e fica aqui, né? Aqui, ó, com vários botõezinhos que eu falo assim, nossa, gente, meu filho deve ter dedos, vocês devem ter olhos nos dedos. Porque eu tô aqui vermelho e vocês aqui, ó. É uma percepção de onde estão os botões. E aí, vários jogos que era tipo do Atari mesmo, tipo, sei lá, Pitfall. A galera agora vai me matar, né? Quem for menos de 40, assim, não vai entender o que eu tô falando. Vocês estão, né? A galera daí de trás tá... Eu sei qual que é, não é o da navezinha? O Pitfall? O Pitfall era tipo de um homenzinho, tipo um Tarzan que tinha que ficar pulando. O barulhinho do Tarzan era demais, né, gente? Pisando na boca do jacaré, aí caía nos laguinhos, nos buraquinhos. Então, mas não é esse que aparece o urso? Não tem urso? Só tinha um jacaré, eu não cheguei nessa fase, de repente até tinha um urso. De repente eu entendi que ele era um... Ronald mesmo, ele gosta muito do Mega Drive, alguma dessas assim, que era também Nintendo, que era da infância dele. E aí... O Mega Drive era o que tinha o Sonic. Então, tinha todos. Ele, sei lá, tem mais de quantos... 200, 300, 400 jogos, sei lá quantos jogos. E aí era uma coisa primeiro, de ficar brincando com meu filho e trazer a minha infância para o meu filho. E aí, gente, na pandemia jogava bastante. Até tinha uns vídeos, assim, que eu fazia umas lives. Eu já virando gamer aqui. Não deu certo, claro. Mas a galera se identificava bastante com essa coisa dos jogos antigos, porque era um momento de lembrar da nossa infância. E eu acho que todo mundo, né, quando vira adulto... Quando a gente é criança, a gente quer virar adulto. Quando a gente é adulto, a gente quer voltar a ser criança. Então, por que eu quis ser adulto, gente? É tanta responsabilidade, mas esse sentimento de acolhimento de criança, não é? Ai, eu amo, gente, eu amo. E eu acho que é uma coisa assim de... É aquilo que a gente tava falando, de você ter um hobby. Todo mundo tem que ter um hobby divertido, alguma coisa assim. E querendo ou não, o game ele é um entretenimento da mesma forma que sei lá, você assistir um filme, assistir uma série. No meu caso, eu assisto muito anime. Assim, nossa, eu sempre gostei, eu gosto muito de desenhos. Eu adoro desenho. E até hoje, assim, antigamente eu falava, eu sempre gostei. Aí quando eu tive o filho, eu tinha essa desculpa, né? Não, meu filho, vamos botar um desenho aqui pro meu filho. Aí o Ronald cresceu, já virou adulto, já saiu de casa e eu continuo vendo desenho. Agora não tem mais desculpa, eu tenho que assumir realmente que eu gosto de desenhos. E anime, o Ronald sempre foi muito apaixonado pelo Naruto, desde sempre. Ele tem várias tatuagens, o Ronald, assim, cresceu. O Naruto ensinou para ele também vários valores, porque o que a gente fala do anime é que é um desenho de adulto. Porque ele te traz umas mensagens muito adultas, né? Que muitas vezes as crianças não vão reparar nisso. E falando assim, em série, desenhos e tal, você também é dubladora. Cara, eu já dublei, assim, não vou me chamar super de dubladora, porque, claro... Não, mas vamos falar aquela coisa da performance. Mas... É isso, ó. Você vê? Dublou, gente, é dubladora. Exato. Isso é dificílimo. Já fiz algumas coisas de dublagem e, cara, foi muito legal, porque eu também sou, da mesma forma que eu sou muito CDF para as coisas, quando eu fui chamada para dublar, eu
assim, imergi totalmente naquele universo e eu comecei a fazer já cursos rápidos e peguei, assim, dicas com vários dubladores, fiz alguns cursos, tanto presenciais quanto online, e peguei ali pra fazer e foi uma experiência maravilhosa, porque logo de cara eu dublei um desenho e, cara, dublar desenho é uma coisa maravilhosa, porque você pode inventar a voz e fazer uma coisa mais diferente, tem uma licença poética maior do que é você tentar encaixar a sua voz dentro de um ser humano, sabe? Então, pra mim, foi uma experiência incrível, assim, eu amei absurdamente. Você meio dá vida àquilo, né? É diferente de uma pessoa que você já é ela ali, aquela é a pessoa, mas acho que um desenho você humaniza ele. Mas assim, foi bem desafiador, mas foi muito divertido. E aí depois eu tive outras experiências em dublagem, que inclusive passei a dublar seres humanos, e aí foi o que eu falei pra você, foi quando eu percebi, cara, isso aqui é muito mais difícil. É muito mais difícil você tentar, mesmo entonação e aí entra a parte de atuação, né, que também foi algo que eu fiz quando era adolescente, eu também fiz teatro na minha adolescência, também já fiz alguns trabalhos como atriz, só que, cara, eu achei o mais difícil entre os mundos, né, é mais difícil do que atuar, é mais difícil do que dublar desenho. Você precisa atuar dublando e tentar encaixar dentro da ação e entonação de outra pessoa. Isso pra mim foi, assim, muito desafiador. Olha, eu bato muitas palmas para dubladores, cara, porque é muito... É um trabalho muito difícil e o Brasil faz como ninguém. Eu tava lendo isso também, que o Brasil... A gente tem, assim, a quantidade de talentos que a gente tem aqui no Brasil, no universo de dublagem, eu admiro demais. Demais. Agora, mais difícil bater um pênalti ou dublar? Ixi, Maria. Acho que os dois. E da mesma forma que eu, para bater o pênalti, por exemplo... Cara, a primeira vez que eu chutei a bola, sem exagero, eu caí de bunda no chão. Um negócio assim, errei a passada, sabe? Escorreguei na bola, sem exagero mesmo. E pra mim foi um desafio muito grande também. Porque é aquela coisa que a gente tava falando, não tinha nenhuma experiência naquilo. Fui tentar fazer, tentar aprender os preceitos básicos de chutar uma bola. A gente acha que é só chegar e chutar e não é. E, assim, estou me dedicando, inclusive, para tentar acertar. Se for a cartinha lá sorteada. Não, mas sabe o que acontece? Eu acho que a gente estava até conversando ali nos bastidores sobre... Eu dei importância, eu jogo futebol. Aí a gente fala um pouquinho mal do treinador, dependendo do treinador. Entre nós, assim, né? Não fala pra ninguém. Só, às vezes, o treinador fala alguma coisa, a gente fala, nossa, mas por que ele tá falando isso? E aí eu fiz um curso de treinadora. E que, dentro isso na Espanha, dentro desse curso de treinador, a gente aprende várias, não só como treinador, ainda mais no futebol feminino, assim, antigamente, o treinador fazia várias funções. Às vezes ele era preparador físico, às vezes, até para criança, você tem que ter uma noção de primeiros socorros, então é um pouco mais amplo. E aí eu falava, nossa senhora, gente, é só um treinador. E aí já começou com as matérias, eu falei, mas tudo isso para ser um treinador? E aí... Quando eu comecei mesmo para tirar os diplomas e tal, eu fiz durante 2 anos, que aí te dava direito, é como se fosse a licença A, licença B, para te dar jogos de mais profissional, do futebol feminino, enfim, um pouco mais profissional. Eu falava, meu Deus do céu, o treinador é muito, ou a menina tem que ser muito boa, porque não é só chegar lá, montar um esquema tático na pranchetinha e falar, joga assim. Vai muito além. Só que eu só me dei conta nisso quando eu me coloquei nesse lugar. Então a gente às vezes fala que, pô, chutar um pênalti é fácil. Como é que erra um pênalti? Olha o tamanho do gol. Vai lá, faz você. Depois você me conta se é fácil. Jogar o videogame, como é que eu não consigo pular ali, apertar 5 botões juntos, sabe? É o A com o C com o R1 e... Vai lá e faz você. Então, eu acho que quando você se coloca no lugar do outro, quando você começa a entender a profissão do outro, você fala, nossa, gente, meus parabéns. Influencers, fazer um vídeo, deve ser fazer um vídeo. Vai fazer um vídeo, vai editar um vídeo, vai criar um roteiro, porque hoje não é só você, vou fazer de uma marca, não. Você tem que criar uma história, um roteiro, um envolvimento. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não nasci para isso. Você já começa a colocar, né?
E porque hoje em dia as redes sociais, elas são muito uma coisa do entretenimento, né? Então, se você pega e vai fazer, por exemplo, fazer uma publicidade nas redes sociais, que é só uma publicidade, só tem cara de publicidade e não tem entretenimento, por que as pessoas vão assistir? Então, sim, é uma coisa que você tem que bolar, Aqui, pensar. E a gente, hoje em dia, é muito doido, porque a gente, nesse meio artístico, a gente percebe que não cabe só uma função. A gente precisa fazer um pouco de tudo, né? Por quê? Porque é isso, né? É a multifunção. É porque é isso, porque senão não paga as contas, né? Então, É no que a final internet, das contas, a gente vai fazendo um pouco de tudo, né? Na internet é isso. Eu acho que te dá essa possibilidade, ao mesmo tempo que te dá a possibilidade de ter um conhecimento que antigamente não existia, né? Se eu quisesse buscar um conhecimento de escola, eu tinha que ir numa biblioteca. Eu não tinha internet que eu colocava aqui, ó, e ela me respondia. Então, eu tenho hoje a amplitude de conhecimento muito mais, né, alcance aqui nas minhas mãos. Mas, ao mesmo tempo, veio para facilitar, mas você conseguiu colocar, né? A gente consegue colocar muito mais serviços nesses momentos que a gente devia estar descansando. Com certeza. Você tem toda a razão, você está certíssima. É exatamente isso. Então, se a internet veio para te facilitar a vida, não, a gente foi e continuou complicando. Não, deixa comigo a internet, você me faz meu trabalho, mas deixa que eu complico um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, como a gente sempre fala aqui sobre o equilíbrio e colocar as prioridades, né? O que você quer nesse momento da tua vida. Eu preciso trabalhar, tenho um objetivo e tal. E falando em objetivo, assim, você tem algum sonho de ser mãe? Tenho sim. Assim, eu não tenho colocado uma grande pressão sobre isso, porque eu acho que a gente tem os momentos certos para você. Sim. E esse ano eu gestei um grande filho chamado Nivelados. Então. E muitos filhos. E muitos filhos. Então acho que é aquela coisa, né? Acho que nesse momento da minha vida não cabe ainda. Mas é engraçado, eu acho que minha percepção sobre isso mudou muito no decorrer dos anos. Existiu um momento da minha vida que eu não pensava nisso, hoje em dia eu já acho que cabe, mas não nesse momento. Sim. E enfim, a gente vai adequando a vida da maneira que tem que adequar, né? E nesses filhões que você tem, quando a galera que está esperando aí a Kings League agora, para quando e o que esperar do Nivelados, gente? A gente vai voltar agora em outubro, eu não sei quando que esse programa vai no ar. Vai antes. A gente em outubro a gente volta com os jogos. Esse split desse final de ano é reduzido, né? Vai ser uma Copa. E aí a gente já volta com um setup diferente dos jogadores. A gente vai ter 6 jogadores contratados e 6 via draft. Sim. E daqui a pouco a gente monta esse elenco, mas a gente já está trabalhando arduamente aqui nos bastidores, porque a gente já está fazendo essa conexão do que a gente quer, qual é os jogadores que a gente quer montar lá no nosso draft. E, é claro, se preparar para todos os fatores e possibilidades, igual a gente fez no primeiro draft. A gente pensava qual elenco a gente queria montar, às vezes as pessoas pegavam os nossos jogadores, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, se preparar da mesma maneira. Eu acho que a gente fez isso muito bem no primeiro split. Sim. E agora a gente está também nesse mesmo esforço para encontrar todos esses nomes, está bem preparado para o próximo split. Você estava me contando que a própria Kings League, né, dá muita liberdade para a galera aqui do Brasil, né, ter tomadas de decisões e adaptada um pouco à realidade do brasileiro. Você sentiu isso bastante? Senti isso bastante. Foi uma coisa assim que eu vejo muita gente... Eu vi muita gente reclamar que estava desorganizado, porque os prazos e tudo. E é claro, é uma coisa complexa. É aquilo que a gente estava falando de você se colocar no lugar de quem está fazendo o negócio. É um negócio muito grandioso que, de repente, envolve muitas pessoas e tem que encaixar com o calendário global e a gente tem que fazer isso acontecer. Mas o pessoal da Liga Global, eles aceitaram muito bem os nossos feedbacks de que algumas coisas no Brasil tem que ser diferentes, algumas coisas a gente precisa adaptar à realidade brasileira. E tudo isso a gente está encontrando. E eu vou te dar um exemplo prático disso. Draftados. Quando entram os draftados aqui no Brasil, eles entram no mesmo setup do que era fora do Brasil. Não é um salário bem baixo, porque eles entendiam que os jogadores estavam jogando ali. Sim.
se dedicando a poucos dias para o jogo e que eles poderiam fazer outras coisas e ter outras profissões. Só que quando chega no Brasil, o brasileiro não sabe brincar. O brasileiro, ele quer o melhor jogador, ele quer o cara que vai se dedicar para isso. Só que como que você não pode dar essa realidade de vida para o jogador? Então, se eu quero que o meu jogador treine, se dedique... Sim. Não dá para ser assim, não dá para a gente dar esse salário para os jogadores. A gente vive num país que não tem as mesmas oportunidades que eles têm lá na Europa, assim, de vida, inclusive. Aqui o cara vai se dedicar para isso, só que ele não vai conseguir viver a vida dele com aquele salário. Então a gente teve que explicar para eles que a realidade do brasileiro é diferente. Então a gente teve um primeiro split que foi muito sofrido de uma forma geral nesse aspecto, mas que agora a gente já começa a colher uns frutos melhores, porque a gente já começa a dar condições melhores para os draftados e pensando que essas condições vão melhorar semestre a semestre, que a gente vai batalhar para isso e a gente conseguiu. Eles entenderam, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que dar... eu não posso deixar de dar esse mérito para toda a organização de que a gente batalhou, a gente tentou algo um pouco mais ambicioso, não conseguiu chegar lá, mas conseguiu uma melhora muito significativa e que a gente vai tentar mês a mês chegar nessas possibilidades, assim, sabe? Melhores condições para a gente ter uma liga. Da mesma forma que eu estava comentando sobre o esporte eletrônico, sim, a Kings League ela já chega num setup muito profissional. Então não dá para ser da mesma forma amadora que era 10 anos atrás o esporte eletrônico, que as pessoas sofriam para conseguir sobreviver no meio. Não dá para ser mais. Já entrou de uma forma grandiosa, então tem que ser grandioso, sim, porque senão vai virar amador, entendeu? Então, se a gente quer que essa liga seja uma explosão de audiência, de patrocínio, de tudo, precisa ser incrível e as condições precisam ser incríveis para a galera que são as grandes estrelas do campeonato. E isso é uma coisa que eu falei, é engraçado, que teve uma fala que eu tive ali durante o momento do draft, que muita gente distorceu o que eu disse, que eu falei isso para os draftados, eu falei, olha, a grande estrela do campeonato vão ser vocês. Não somos nós. Não é o Kaká, não é o Neymar. Que eles estavam ali no momento que eu falei isso em palco, eu falei isso na sim, cara do Kaká e do Neymar, que são, né, grandes diferente estrelas. O que você quis dizer dentro de campo. Exato, eu quis dizer isso, e aí muita gente, como que ela fala que o Kaká e o Neymar não são as estrelas? Eu, gente, calma, vocês entenderam errado o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que quem vai fazer aquela liga ser competitiva são os jogadores. Exato. Não é o pênalti que eu vou bater lá em campo, que a galera vai bater em campo, que vai fazer a grande diferença no espetáculo. Sim. Aquilo vai ser uma parte do entretenimento, mas assim, para aquilo ser uma liga competitiva, pô, eu vivo o universo de competições há muitos anos da minha vida. Eu entendo o que é o show, assim, sabe? E eu sei que isso vai fazer toda a diferença. O que vai fazer grande diferença é aquilo, vai fazer diferença na vida daqueles jogadores e tudo. Então, hoje a gente tá nessa meta de fazer a diferença na vida de uma molecada pra caramba, que agora vai ter essa oportunidade, e se isso for um sucesso, a gente vai estar formando base. Sim. A gente vai ter gente com o sonho de ser um atleta de esportes na Kings League, sim, entendeu? Então, é algo que a gente está tentando... Pra mim, é o grande foco e é o grande objetivo daquele show, sabe? É o propósito. É o propósito. Pra mim, esse é o propósito agora. Que maneiro, gente. Caraca, até arrepia assim, porque eu sei que o quanto que o esporte muda a vida de uma pessoa. Sim. E eu falo que o esporte salva a vida. Se a pessoa tivesse que ter alguma coisa, né, política pública, invista em esporte. Porque o esporte te educa, o esporte te tira de uma situação, às vezes, de vulnerabilidade dentro da tua casa ou dentro, né, do ambiente que você vive. E te dá valores que você depois, se você cresce com isso, você vai levar para o resto da tua vida. E qualquer, assim, a rotina, o foco, a disciplina, né, a resiliência. Então, o esporte, eu sou apaixonada pelo esporte, eu gente. Também. E o esporte, no meu caso, o esporte eletrônico mudou a minha vida, mudou a vida da minha família.
Que maneiro. Mudou totalmente a minha vida, a minha condição social. E não foi só a minha, foi a vida de várias outras pessoas. E eu acredito nesse potencial aqui do que a gente está fazendo ali dentro da Kings League também. E você sabe da tua responsabilidade disso, né? Sim. Que assim, você sabe o quanto que você já foi responsável por tudo que já aconteceu, que vem acontecendo e que ainda acontecerá, porque tem um vasto caminho aí para crescer e bastante. E eu confesso, assim, eu sou uma dessas pessoas que sou muito nova nesse meio, né? Até por causa do meu filho e da Ronaldo TV, a gente acaba tendo um acesso maior. E é impressionante esse mundo, meus parabéns, porque eu sei que a gente fica muito nichado, né? E hoje eu acho que essa internet te dá a possibilidade de conhecer outros mundos, valorizar, se colocar no lugar do outro. E é incrível como hoje a gente pode dizer que, né, o videogame, os esportes eletrônicos, é uma profissão. Com certeza. E a gente fala até no futebol, lá, eu sempre brinco aqui que no futebol feminino, as meninas, né, eu trabalho no Corinthians, quando elas saem do vestiário para o campo, a gente não fala bom treino, você já fala bom trabalho. Porque a gente sabe que isso é muito importante. Então é muito legal você falar assim, pô, vou trabalhar. Aí você tá lá, pega o seu controle. Que aliás, eu vou contar uns bastidores aqui. A Nive me mostrou aqui, o dedo dela ficou com um calinho que ela estava jogando. Ela falou assim, eu tô tanto trabalhando que eu não tô conseguindo jogar. Aí eu fui jogar e fiquei um tempo jogando, deu um calinho. Eu perdi o meu calejado natural aqui do dedo, gente. Tá muito errado isso. Nive, você já sabe o que significa, né? Você tem que rever os seus horários. Rever minha vida inteira. Rever sua vida e voltar a fazer o hobby. Exatamente. Mas, lindona, muito obrigada. Parabéns, viu, por toda a tua trajetória, de verdade. E você sabe do teu potencial de mudar culturas, é isso. Você sabe que está deixando um legado aqui que outras pessoas falarão e sentirão. E eu até falo, né? Estamos, né, gata? Estamos, gente, obrigada. Mas assim, você saber que alguma coisa de bom a gente fez na vida. E eu acho que é esse sentimento que a gente tem que levar, né? Que a gente sabe que um dia a gente vai partir. Então, que pelo menos as pessoas contem a nossa história baseada em história de outras pessoas. Então, meus parabéns, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter aqui aguardado pacientemente com a resiliência. Amei. Sofreu chuva, vento, e não saímos daqui. Volta a chover. Obrigada de coração. E aquela essa consideração final aí para essa mulherada que está desbravando aí caminhos onde é um pouco ainda tortuoso, porque é considerado ainda um pouco mais pro lado masculino. E essa galera dos games aí, e da galera que está acompanhando a Kings League, porque de verdade vem novidades por aí. Ai, cara, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que está acompanhando aqui esse papo com a gente. A gente tem novidades para acontecer em breve, inclusive em relação à Kings League. E, cara, agradecer a todo mundo que acompanha a minha história, a minha trajetória. Acho que são muitos anos aí batalhando nesse universo, acertando, errando, mas sendo muito feliz. E todo mundo que quer entrar em todos esses universos aqui, esportivo, ou de qualquer área que você acha que é difícil, cara, acredita em você mesmo, persista, porque é um pouco disso mesmo, né? A gente precisa de muita perseverança. E eu acho que talvez também é uma coisa que eu acho que vale tanto para o meio esportivo quanto para o meio artístico de uma forma geral. Eu acho que às vezes é bom ter um pouco de plano B também, porque às vezes não é só esforço também. Às vezes a gente está na hora certa, no lugar certo, e existe um efeito borboleta da vida de alguém que impacta na nossa também, e a gente consegue alçar objetivos maiores, mas também, obviamente, não é só isso, porque nada na vida perdura por sorte, não é à toa que eu tô aqui há mais de 10 anos, não é à toa que ela tá aqui há mais de 20 anos. São, assim, realmente esforços que você precisa ter ao longo da sua vida para não deixar a peteca cair. Então, é isso, é um mix de muita batalha, perseverança, sorte e buscar oportunidades. E é isso. Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada, meu amor. Obrigada. É isso, eu falo que a gente tem que estar preparado quando vir essas fortes. Com certeza. Né? Se você não estiver preparado, não vai perdurar. Então, parabéns, porque eu sei que você, mulher, se prepara para tudo, gente. Eu só não falei mais porque tinha continua ali a porque a gente conversou. Mas eu também já fiz isso, eu também já fiz aquilo. Eu falei, que isso, a mulher é de tudo.
tão jovem, já fiz de tudo, mas é muito legal. E eu falo que aqui é uma oportunidade abençoada que eu tenho de conhecer seres humanos, porque a gente sabe, né, as pessoas que a gente vê pela internet, que vê pelo trabalho, a profissão, mas chega aqui a gente vê o ser humano. E é muito legal você lidar com o ser humano, se você saber de verdade a essência da pessoa. E parabéns, de verdade, porque a gente sempre fala que está na internet você poderia ser alguma coisa que realmente não é a tua essência. Mas aqui a gente vê a essência, da essência parte o restante. Então, parabéns, obrigada de coração. Eu que agradeço a aula, foi maravilhoso. Imagina, gente. E que aqui, troca ó. boa, que troca deliciosa. Obrigada, linda. Aqui, ó, me caça sucaça. Aqui, ó, a gente venha fazer uns esportes com a gente. E eu falo que aqui, para você mudar de mundo, lá fora vive, corre e tal. Aí chega aqui, ó, você tranquiliza. E um dia eu quero jogar um videogame contigo, gente. Fechado. Eu não sei, um Clash Royale, aquele da batalha é legal. Quem chega primeiro do outro lado, tal. Perfeito, perfeito. Não, mas... Se não me cobrarem, não me cobre. Perfeitamente. Gostei Porque muito. Porque eu gosto assim. E aí eu te dou uns jogos de Atari. Ou a gente pode, em algum momento, assim, eu te ensino um jogo muito legal e você me ensina a fazer uma embaixadinha. Perfeito! Topo! Agora, fechou o contrato. Obrigada de coração, Obrigada. Viu? Galera, espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei, assim, é muito legal conhecer pessoas, histórias e ver que ninguém chega a nenhum lugar por acaso. Sempre tem uma história de muita batalha, de muita resiliência para chegar onde chegou. E sem contar que a gente pode ser leve, a gente pode chegar onde a gente quer com leveza. Eu acho que o mundo está aí para isso, esses ensinamentos. Então, muitíssimo obrigada. Já sabe, aquele pedido de sempre, do finalzinho do vídeo, aquele seu like, deixe seu comentário, quem você quer que a gente traga aqui. Que a gente sabe, né, que o programa é feito com vocês também, não é só a gente daqui. Vocês têm que participar, que é uma troca muito gostosa. Então, muitíssimo obrigada e até a semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.